Boa noite, estamos no ar com Isabel Guimarães dialogando com as mulheres negras. O nosso tema de hoje é feminismo negro, com essas quatro criaturas maravilhosas e mais a Gael, que generosamente vai nos brindar, abrindo a nossa live com a sua belíssima voz. É com você, minha querida. Uma boa noite para todo mundo. Pérola negra, iê, minha pérola negra. Pérola negra, iê, minha pérola negra. O canto do negro veio lá do alto. É belo como a íris dos olhos de Deus, de Deus. E no repique, no batuque, no choque do aço. Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu. Vem cantar, meu povo. Vem cantar, você. Bate os pés no chão, moçada, e diz que é ilê. Ai, é. A minha negada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. A minha negada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens o brilho tão forte, por isso te chamam de pérola negra. Pérola negra. Pérola negra, é minha pérola negra. Pérola negra. Pérola negra, é minha pérola negra. Novinha negada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. Novinha negada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. Com sutileza cantando, encantando a nação, batendo bem forte em cada coração, fazendo subir a minha adrenalina. Como dizia a Cida, é de mim, em pena godile. É de mim, em pena godile. Ai, pérola negra. Pérola negra, minha pérola negra. Pérola negra. Pérola negra, minha pérola negra. Minha pérola negra. Maravilhosa, como sempre, com essa sua voz incrível, né? Muito obrigada. E ela volta, viu, gente, para nos brindar com uma canção no fechamento da nossa live. Gael, querida, muitíssimo obrigada, mais uma vez, por sua generosidade de sempre atender meus pedidos, até quando eu lhe chamo, assim, às vezes de última hora, você está sempre generosamente me auxiliando nisso, e sua voz é um presente para todas nós. Muitíssimo obrigada. Eu possa participar, nem que seja rapidinho. Muito agradeço. Vamos lá. Boa noite a todos e todas que entraram depois do início da nossa live, quem acompanhou aí a linda canção de Gael, né? E as pessoas que estão aqui já mandando mensagem para vocês, meninas.
esse é um papo extremamente importante, extremamente significativo, e eu queria agradecer a todas essas pérolas que generosamente atenderam o meu pedido, o meu chamado, para a gente fazer esse diálogo, porque é um diálogo extremamente necessário, ele precisa ser replicado e ele precisa ocupar espaços, porque a dificuldade de ocupar espaços pelas mulheres negras é muito difícil, é um grande desafio, né? As mulheres negras estão na base da pirâmide da sociedade brasileira, portanto, todo o peso de tudo que há para cima está sobre os ombros das mulheres negras. Então, ter espaços para a gente falar sobre o feminismo preto é de fundamental importância. E aí eu gostaria, eu não vou apresentar vocês, eu vou passar a fala para cada uma, e cada uma se apresenta, diz quem faz, e pode falar, né? E depois a gente volta para que cada uma fale sobre o seu tema. Combinado, meninas? Então, começando por Rosana. Rosana, por favor, se apresente às pessoas que estão aqui, querendo saber um pouco mais sobre você. Olá, boa noite. Estão ouvindo bem? Eu sou Rosana Andrade de Santana. Como nos ensinou Lélia Gonzalez, é preciso que a gente se apresente com nome e sobrenome para que o racismo não queira nos nomear, né? E eu sou especialista eu sou assistente social, especialista em políticas sociais e práticas contemporâneas. E aí já começa a fala? Não, já. Deixa a Mari se apresentar agora também. Bom, gente, eu sou Mari Leal. Acho que essa fala de Rosana, sobrenome é essencial, e foi a partir dessa fala que eu passei a sempre me apresentar com sobrenome. Então, esse é um dos meus que eu anotei. Então, Mari Leal, eu sou jornalista, sou repórter, atuo aqui em Salvador, no Bahia Notícias, e estamos aqui para bater esse papo hoje com essas meninas e com vocês que estão aí nos assistindo. Muito bom, Mari. Gisele, querida. Sou Gisele Valverde, tenho 23 anos, formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Atualmente não atuo na área, sou produtora de projetos no Instituto Social e gosto de discutir pautas sociopolíticas, e por isso que estou aqui para debater com as meninas, né, sobre nossos pontos de vista, perspectivas e vivências. Muito bom. Gil, querida, com você agora. Olá, mulheres, boa noite. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Eu fui ver ali o fone, porque eu acho que quando eu entrei, não sei se estava funcionando. Tá dando para ouvir aí? Sim. Ah, ótimo. Então, né, boa noite a vocês e a todas as pessoas que estão, né, aqui prestigiando a nós e esse espaço tão importante. Eu sou Gilmara Silva de Oliveira, né, também replicando aí essas recomendações, né, de Lélia Gonzalez e tantas outras mulheres, né, conforme Ró trouxe, sobre estar nos lugares, né, nos colocando sempre com nome e sobrenome, para o racismo não querer dar o nome que quiser, né. E sou assistente social, trabalho, né, com a educação popular, antirracista e solidária em um quilombo educacional, que é o curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu. Estudo mestrado acadêmico em serviço social na Universidade Federal da Bahia, e tive também a honra e o prazer de ser colega de turma, né, de Rosana, e também, né, formei enquanto especialista em serviço social, né, em políticas públicas e práticas contemporâneas, e é um pouco isso aí, né, exercendo vários outros papéis sociais nessa trajetória, mas a gente vai tendo a oportunidade de nos conhecer melhor. E quero agradecer, viu, Isabel, pela oportunidade do espaço, né, especialmente a Ró, que foi essa ponte aí, para a gente estar aqui trocando ideias que certamente vão fazer ainda mais a nossa cabeça, né? Ideias boas. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, meninas, aí pela rodada de apresentação. Aqui. O pessoal está entrando aqui bastante na live, dando mil boas noites aqui. Eu não sei nem se eu vou ter condição de colocar todos, mas à medida do possível que vai entrando, eu vou colocando. E eu queria começar com Rosana, Rosana, que vai falar um pouco para a gente sobre os desafios da mulher negra na sociedade contemporânea.
Com você, Ró. Então, eu não pretendo aqui esgotar esse tema, que é um tema muito amplo, né? Que abre possibilidades para a gente discutir diversos outros temas, né? Que envolve a mulher negra na sociedade brasileira. E aí, mas eu vou iniciar aqui minha fala falando um pouco, trazendo um pouco sobre o feminismo, que foi o feminismo no Brasil, como foi que se iniciou o feminismo no Brasil, e aí chegando até os desafios atuais das mulheres negras. Então, o feminismo no Brasil, ele se inicia mais ou menos no século XIX, né, quando as mulheres foram para as ruas reivindicar pelo direito ao voto e pela necessidade de ocupar os espaços de trabalho. Isso sem que, porque na época, as mulheres, elas só poderiam ir para as ruas para trabalhar se seus maridos assim permitissem. Elas não tinham direito a ir de livre e espontânea vontade, teria que ter permissão dos maridos. Então, elas vão para as ruas em busca dessas reivindicações. E aí, mais ou menos lá para no século XX, no início do século XX, e aí são os primeiros, quando acontecem os primeiros avanços, que foi o direito, elas conquistaram o direito ao voto, e o primeiro estado a permitir que uma mulher votasse foi o Rio Grande do Norte. E aí, mais tarde, mais ou menos um século, mais ou menos 10 anos depois, o Código Eleitoral Brasileiro permite a representação da mulher na política. Só que dentro desse contexto, a gente não vê espaço para a mulher negra, né? Onde é que estava a mulher negra dentro desse contexto? Porque as pioneiras do movimento feminista foi Nísia Floresta, se eu não me engano. Nísia Floresta, eu nunca lembro o nome dessas mulheres. E aí elas foram pioneiras no movimento feminista, mas eram mulheres brancas, graduandas e representantes da elite brasileira. Ou seja, enquanto essas mulheres estavam nas ruas reivindicando pelo direito ao voto, a busca de espaço de trabalho, as mulheres negras ainda lutavam para sobreviver. Ficavam nas casas dessas mulheres, cuidando dos filhos dessas mulheres, para que elas fossem para as ruas em busca de demandas que não as contemplava. E aí, somente na década de 70, por volta da década de 70, é que começou-se a discutir, houve as primeiras discussões sobre as demandas da mulher negra dentro do movimento, né? Foi no segundo encontro feminista latino-americano, que aconteceu em 85, em Bertioga. E aí, a partir disso, tiveram também o primeiro os primeiros coletivos de mulheres negras. E aí, as grandes representantes desses coletivos foram Luísa Bairros, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que é quando elas trazem para dentro do movimento feminista a perspectiva interseccional, que era a necessidade, porque a grande crítica que elas tinham dentro do movimento feminista era de que o movimento feminista, ele, no seu discurso universal, ele era excludente, porque ele não considerava as demandas, só considerava as relações de gênero. Então, as relações de classe e de raça não contemplavam o movimento. E aí é quando as mulheres Luísa Bairros e Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, elas entram no movimento fazendo essa crítica, né? Trazendo a perspectiva interseccional, que é a possibilidade de se pensar a partir das relações de gênero, raça e classe, né? Pensar a mulher negra dentro desse contexto, né? Que é de uma estrutura racista, machista, sexista, e que essas discussões e as discussões entre as opressões que as mulheres vivem estão para além das relações que são somente de classe. E aí eu trago aqui para vocês, na realidade, não voltando ainda, que eu não terminei minha fala ainda, e aí a gente vê que a gente vê as mulheres negras dentro de um contexto, não só a mulher negra, mas o povo negro em si, né?
dentro de um contexto de escravidão, que viveu mais de quase 400 anos de escravidão, e após a dita escravatura, a abolição da escravatura, não houve qualquer política de inserção dessa população na sociedade, seja na questão da educação, da geração de empregos e tal, e habitação, e aí esse contexto coloca o povo negro dentro no fronte das desigualdades sociais, né? Que ainda persiste hoje na sociedade. E aí, recentemente, o IBGE, a última pesquisa do IBGE de 2018, que eles divulgaram em 2019, eles trazem dados são dados recentes e que, se você for analisar, assim, são diferenças uma diferença muito longínquas, né, das possibilidades que as mulheres negras têm encontrado quando você compara com a mulher branca. Quando a gente fala mesmo da questão do salário, as mulheres negras hoje as mulheres brancas hoje ainda ganham 71% a mais que a mulher negra no mercado de trabalho. E aí, quando a gente vai para a educação, das mulheres que conseguem alcançar um nível superior, embora a gente tenha feito grandes avanços, como a política de cotas, ainda existe uma diferença muito grande. 5,2% das mulheres negras conseguem chegar na universidade, enquanto que de mulheres brancas são de 18,2%. E aí, quando a gente vai para a política, uma pesquisa, Mulheres Negras Decidem, também divulgada no IBGE, ela identificou que dos 513 parlamentares, somente 10 eram de mulheres negras. Quando falamos do feminicídio, trazemos dados do feminicídio, de assassinato de mulheres, que inclui o feminicídio, o Atlas da Violência 2019 identificou mais de 4.933 casos de assassinato de mulheres. E desses, 68% foram de mulheres negras. Então, esses são dados assustadores e alarmantes, mas que são dados reais, né, que persistem dentro da sociedade. E são políticas a política de uma sociedade que ela insiste em manter uma política de silenciamento e apagamento do povo negro. A gente tem como exemplo hoje a necropolítica, né? A gente vive num estado em que a necropolítica decide quem vive e quem morre. E a gente sabe quem é que morre hoje no Brasil. São mulheres negras, são homens negros, né? Então é importante a gente abrir espaços e aprofundar essas discussões, né? Para que outras pessoas possam também, pessoas que não estão que têm dificuldade de estar nesses espaços de discussão, que elas possam trazer para essas pessoas a possibilidade de dialogar e aprofundar, né, esse debate para que chegue mais em outras pessoas, trazendo a importância de se pensar, né, a partir das discussões interseccionais, de se pensar políticas que possibilitem o movimento dessas mulheres dentro da sociedade, né? Então, basicamente, era isso. Eu tive que resumir aqui muito rapidamente minha fala, Mário, mas é isso. Muito obrigada. Parabéns pela sua fala. Não se preocupe que a mesa vai rodar e vai voltar para você, que você possa complementar. É só um apanhado geral para as pessoas que estão nos ouvindo. Mais uma vez, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, né? Muitas pessoas entrando, muito legal a repercussão do trabalho que a gente está fazendo aqui. E volto a repetir a relevância e a importância, porque aquilo que não é dito, aquilo que não é declarado, não é visto, né? Políticas públicas acontecem a partir da organização da sociedade e a partir da organização daqueles que se sentem excluídos ou prejudicados, né, dentro do contexto da nossa sociedade contemporânea, que ainda é tudo isso que você acabou de trazer, né? Uma sociedade machista, machismo estrutural, racismo estrutural, que ainda insiste em permanecer entre nós e que nós precisamos falar, sim. Então, obrigada pelas seus dados, sua fala,
E agora eu queria passar a palavra para a Mari, né? Mari, que vai nos falar sobre esse tema interessante, sobre do individual para o coletivo, a questão da descolonização do ser. Vamos ouvir Mari agora. Fala. Então, boa noite de novo para quem chegou, né? Depois de ter iniciado. Quando eu conversei com Isabel e a gente dialogou sobre possíveis temas, eu propus esse porque é algo que hoje é muito presente na minha vida de maneira pessoal. E na fala de Rosana, a gente pode ver como a nossa presença atuante nos espaços, né? Eu vou colocar nossa e vou colocar aqui como mulher negra, ou como o grupo, o organismo negro dentro dessa sociedade. Como a presença nesses espaços, por si só, já transforma. A Rose trouxe a ação de Luísa Bairros, que dentro daquele movimento lá do feminismo trouxe, mas nossa perspectiva não está sendo considerada. Então, a partir do que ela trazia, transformou aquela luta, não é isso? E essa é justamente a minha ideia, assim, nesse processo de pensar do individual para o coletivo, dentro dessa estrutura do racismo. Porque o que eu penso assim, a gente tem um racismo que é estrutural, que é estruturante, e que a estrutura toca a todos, negros e não negros. A uns gera dor, mais ou menos dor, a outros gera privilégios. No nosso caso, né, da comunidade negra, é uma estrutura pensada para nos gerar dor e outra, nos fazer ficar presos nessa dor. A gente, é como se apagasse as outras possibilidades de ser. Então, ser negro tá no dia a dia ali na dor do racismo, tá no dia a dia da dor, da bala, enfim, é uma descrição que traz para o ser negro. Por isso que eu trago essa descolonização do ser. A gente sair desse lugar que o colonizador criou para a gente estar. Então, quando a gente tem essa parcela mínima de mulheres negras que acessam a universidade, é um movimento que está sendo feito, que reverbera, não fica só ali naquelas mulheres. Né? Acho que cada um aqui nos seus ambientes de trabalho, ou na sua família, ou nos grupos onde está, percebe que a sua presença determina muitas vezes como o outro vai se portar em relação à comunidade negra, determina como um produto vai ser desenvolvido ou não desenvolvido. Eu vou falar aqui agora de maneira assim, ainda mais pessoal, já que estou falando das minhas experiências, na produção jornalística de fato. Como a gente sabe ali dentro do texto como determinada palavra vai operar ou não vai operar, em que contexto ela pode ser trazida ou não trazida. E, às vezes, outra pessoa que não tem esse tipo de vivência passa de forma desapercebida. Mas quando a gente elege determinada lista de palavras, essas eu uso, essas eu não uso, a gente está considerando também aquele outro que não acessou o nosso espaço. Então, acho que vale aqui a gente pensar que essa estrutura racista é algo que se retroalimenta, né? Que vem do coletivo para o individual e do individual para o coletivo. E aí é que eu trago essa necessidade de a gente olhar para dentro de nós e saber como essas estruturas refletem no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, que tipo de reação emocional nos traz que, de repente, reforça essa imagem que o colonizador nos deu. Que tipo de forma a estrutura reflete no nosso pensar e que, de fato, nos deixa cada vez mais distantes do centro desse bolo, vamos colocar assim. Então, eu acho que vale muito a gente pensar no feminismo, nessas lutas, não só como algo que está externo, uma estrutura que está fora, que precisa ser combatida, que precisa ser destruída, mas olhar muito também no nosso interno para saber que há reflexos em nós que precisam ser revistos. De que forma a gente absorveu e absorve e reproduz essa estrutura que está aí, que é de dor, sabe? De que forma a gente se prende na dor e não dá esses passos. Porque no momento que, assim, que a gente tiver boa parcela das mulheres negras sabendo que o que ela merece é respeito, que o que ela merece é bem-estar, que o que ela merece e pertence a ela é saúde, assim como as mulheres não negras, a gente vai conseguir, de alguma forma, pode parecer até mágica, mas a gente sabe que não é, mas a gente vai sair dessa estrutura de feminicídio, a gente vai sair da estrutura de morte, a gente vai sair da estrutura de salários aquém de todas as outras categorias,
negras, não negras, homens, não homens. Acho que a gente vai conseguir sair de todas essas caixinhas que, assim, é algo que vem de fora para dentro. Então, se a nossa presença no ambiente, seja ele qual for, produz mudança, quanto mais a gente mudar internamente, a gente também vai produzir mudança nesse lugar que é externo. Se a dor é coletiva e a gente cura um pouquinho dentro de nós, a gente está curando também o coletivo. Por isso que eu vejo esse movimento de retroalimento, né? O que vai e volta o tempo inteiro. Eu costumo conversar muito com Rose sobre essas questões, muito mesmo, porque é muito perceptível. E, às vezes, a luta contra o racismo, o antirracismo, essa questão do ser, do interior, do que sente, fica um pouco para segundo plano, porque, claro, a gente tem, às vezes, necessidades mais imediatas, que é de lutar com coisas que estão mais concretas, que são palatáveis. Mas eu vejo muito dessa forma que não é possível relegar esse tema. Gisele vai falar daqui a pouco a questão do... Só o tema, viu, Gil? A questão da afetividade. Então, no momento... E aí volta para o que eu já disse. No momento que nós, mulheres negras, homens negros também, sabemos que o afeto também nos pertence, a gente vai mudar. E muda a todos os lados. Da mesma forma que a gente tem lá o feminicídio, as mulheres negras são as vítimas, a gente também tem uma grande parcela de homens negros que estão nesse lugar de agressor, mas porque a educação não mostra a eles que a afetividade também pertence a eles. Então, acho que tem muito disso, e é a minha introdução aí. Eu fiz um breve esquema, mas, como sempre, eu esqueço lá o esquema e trago outras coisas que vai vindo na hora. Mas, deixa eu ver se eu... Eu acho ótimo. Aqui eu falei do racismo da dor, que o movimento, ainda que pareça individual, é, na verdade, um movimento coletivo, e outros serve para tudo. Não serve somente para as questões do racismo que nos afeta no dia a dia, mas serve para toda e qualquer estrutura de vida que a gente queira suplantar, que a gente queira tirar ali, né, do obstáculo. Esse lugar de se perceber e se ver assim como o holístico, né? Esse lugar mais holístico. Tudo é um só. Então, a luta racista não é individual, não existe só um jeito de ser negro, não existe só um jeito de ser antirracista, mas existe o seu ser que suplanta essa estrutura de dentro para fora e vai transformando. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer aqui no início. Muito bom, Mari, sua fala. Eu acho que você traz um aspecto extremamente importante, né? Eu, como terapeuta, que atendo mulheres negras e não negras, né? Mas que atendo mulheres negras, e vejo o quanto o racismo está incorporado na estrutura psíquica. E eu acho que trazer esse aspecto é algo urgente, algo que precisa, de fato, ser discutido, né? Trazer o aspecto do interno, do quanto o racismo, assim como o machismo estruturais, estão incorporados à nossa estrutura psíquica, e quanto a gente reproduz isso, ou melhor, o quanto a gente aceita determinados desrespeitos, porque isso está exatamente, né, marcado, tatuado em cada uma de nós, e nós precisamos, de fato, falar sobre isso. Mas a gente fala mais já. Eu agora queria ouvir Gisele, né, Gisele, que vai nos falar a respeito da jovem negra e suas ausências afetivas. Eu acho que acho que a combinou perfeitamente. Vocês escolheram os temas de vocês de forma variada, mas são coisas que se complementam. Cada uma trouxe um pedaço, gente, vocês que estão nos acompanhando, sim, parecendo que foi combinado, mas as meninas, elas cada uma escolheram. Quando eu olhei que compus a mesa, né, a live, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Quantos temas maravilhosos e que se complementam. Então, Gisele vai trazer para a gente essa questão das ausências afetivas, né? Das jovens e das mulheres negras de uma forma geral, né, Gisele? Porque não é só jovem.
Isso, pegando o gancho um pouquinho do que Rô e do que Mari falou, da subjetividade, né, da sensibilidade e da afetividade também, o povo negro em geral, né, ele vem encarregado de uma história, de uma bagagem de dor e ausência, de vários aspectos, né? Então, a mulher negra, como já foi citado aqui, que é a base da pirâmide, ela tem esse impacto muito mais expressivo em relação a essa dor e essa ausência, né? Aí a gente trabalha também a questão do merecimento. O que é o merecer para a mulher negra? Desde do período escravocrata, antes do período escravocrata até, que a gente vem vendo que fica calejado, né? Aquela questão do couro calejado, da questão do sofrer, do se ausentar dos espaços, das falas, das presenças e também da afetividade, né? Muitas jovens negras da minha geração podem confirmar e comprovar que é muito difícil a gente se permitir, né, se abrir ao amor, se abrir à afetividade, quando a gente não consegue entender que essa troca é efetiva, que essa troca é objetiva, né? Como é que eu vou enxergar a verdade no outro? Então, muitas mulheres negras que se relacionam com homens brancos, por um exemplo de primeiro plano, sentem que existe uma dificuldade de atingir, de compreender essa realidade que ela passa, né? Muitas meninas negras já tiveram aquela paixonite de infância, daquele menininho branquinho, do olho claro, de sonhar com o príncipe encantado, de ver os filmes, né, e não sentir essa representatividade da afetividade para ela, né? Como essa realidade pode se espelhar em mim? Né? Em que ponto que eu me encontro nesse amor genuíno que as pessoas recebem e que eu não estou recebendo até então, né? Então, a grande alternativa que existe é se entregar à casualidade, né? Então, a mulher negra se fecha nessa barreira de que, é só um lance, vamos seguindo assim, e um dia eu vou encontrar alguém, né, a tampa da minha panela. Então, a gente vai seguindo ali naquela onda da casualidade, é só um período, ficamos 2, 3 meses e seguimos assim. Para mim tá bom, tá tranquilo. Só que lá dentro, né, no nosso subjetivo, no nosso subconsciente, existe essa vontade de ser amada, de se entregar a alguém, de confiar nessa pessoa no sentido afetivo da coisa, né? Então, a gente acaba entregando que, eu não gosto de muita meleira, não gosto de muita coisa, de muito apego, negócio de florzinha, cartinha. Não, eu quero receber florzinha e cartinha sim. Quero receber declaração de amor, sim, serenata, tem que ser brega, tem que ser amor, tem que ser genuíno, sabe? A gente acaba achando que isso não é pra gente, porque essa questão da mulher negra forte, ela é muito presente. Tem crianças negras que enfrentam muitas questões, não só racismo, não só preterida em espaços públicos e privados também, mas também essa casca, né, essa fortaleza, essa barreira vai sendo criada e vai sendo calejada e vai levando várias porradas, né? De vários aspectos, de várias esferas na vida, e quando você chega na fase adulta, você entende que cansei. Se vier para mim, veio, se não vier também, paciência, é o que eu não mereço. E aí eu volto à questão do merecimento, né? O que é o merecer? Eu digo que empoderamento é uma gama de certezas, né? Do que eu quero, do que eu posso e do que eu preciso. Então, quando a gente compreende, né? Quando a gente se entende em si, das questões que a gente merece, que a gente quer alcançar, que a gente quer galgar, horizontes profissionais, pessoais, né? E subjetivos também. Tem vários quereres dentro de uma mulher só. Então, a gente precisa entender e respeitar esse querer, né? Até que ponto eu preciso escravizar o meu corpo para conseguir esse afeto que eu acredito que tenho, mas não existe lá? Até que ponto eu preciso me entregar àquela pessoa ou entender que aquilo é um amor, aceitar uma migalha por achar que aquilo é o máximo que aquela pessoa pode me dar? Então, é ruim com o pior sem, né? Então, tem muitas mulheres que se aprisionam em relacionamentos assim. Ruim com ele, pior sem ele. Mas é que eu posso receber, fazer o quê? Pode ser feito muita coisa. Quando a gente parte da nossa parte, né, quando a gente olha para dentro da gente e percebe, nossa, eu sou uma mulher incrível, sou tão inteligente, tão bonita, as pessoas dizem que eu sou bonita, mas eu não consigo enxergar essa beleza. O que está de errado comigo? E a gente volta, né, para a questão do erro. Tem que ter algum erro, tá? Tem algum ponto, alguma lacuna que não se encerra, né, que não se fecha. Onde é que está essa lacuna, né? Em que ponto a gente pode entender? Onde é que está o erro? Está em mim? Está no outro que não me compreende, que não me aceita como eu sou? Então, é muito comum a gente ver esses questionamentos na mente das jovens negras em geral, né? No meu ciclo social, felizmente, sou rodeada de jovens negras, de mulheres negras, e elas sempre questionam a mesma questão, né? A mesma pontuação de problema, a mesma situação problema, que é o quê? Você pode se entregar a uma pessoa, você pode gostar daquela pessoa, mas aquela pessoa vai entender as suas dores, o seu passado, vai ter a paciência de esperar você ir gradativamente, entendendo que aquele é o seu lugar, que ali você pode receber esse afeto que você espera, né? E as frustrações que te impedem de dar um passo à frente.
Então, são muitas questões pequenas e subjetivas que trabalham nessa questão do preterimento da afetividade, né? Porque essa ausência já surge há muito tempo, em vários aspectos. E quando você chega na questão afetiva, que, nossa, o primeiro momento que eu tento me entregar, que eu acho que vai dar certo, não dá certo. Então, a pessoa, ai, meu Deus, me decepcionou. Ou então, ouvi um olhar diferente para uma outra pessoa. Aí vem aquele discurso, né? Não quero nada sério, acho que você confundiu as coisas. Vamos terminar por aqui, foi muito bom te conhecer, um beijo e tchau. E aí, depois de 2 meses, aparece namorando uma mulher branca. Eu acho que muitas já passaram por isso, e não é legal. Eu já passei por isso também. E a gente começa a se questionar, né? A se inferiorizar mediante aquela mulher. Porque a gente sabe, né, que o feminismo e o empoderamento está aí para todas. Mas existem especificidades que devem ser respeitadas, né? O feminismo não se espelha da mesma forma uma mulher branca ou uma mulher negra, como o Rô falou, como o Mário também citou. Então, a gente entende que existe uma luta só nossa, né? Que a gente precisa quebrar várias barreiras que são só nossas. Tudo bem que você pode defender, mas a vivência, o peso da carne é muito maior, né? Então, a gente precisa entender que esse espaço da fala, né, e da expressividade tem que ser dado à mulher negra, e aí a gente vai aprendendo paulativamente essa questão do se amar, do se respeitar e não aceitar menos do que merece, né? Mas é um trabalho de base que deve ser feito em coletivo. Jovens negras, mulheres negras apoiem, deem suporte umas às outras, aconselhem as suas amigas que ela merece muito, que ela merece mais do que aquela migalha, que aquele rapaz, que aquela moça está podendo dar para ela, que ela é uma mulher grandiosa, que ela é uma mulher especial e única, e não é substituível, porque o fator de ser substituível, de ser desprezada, né, de ser escanteada, é muito presente no trabalho, na família e na vida afetiva também. Então, a gente tem que entender no coletivo, trabalhar no coletivo, né, essa questão da subjetividade, entender, respeitar a fala, saber escutar, saber falar, e a gente entender, né, compreender, levar essa palavra, espalhar a palavra mesmo, para essas mulheres, que elas possam entender que elas são capazes de transformar tudo, começando de dentro para fora. Basicamente, é isso. Se basicamente é isso, imagine quando não for basicamente. Maravilhosa a sua fala, Gisele. Essa questão da afetividade, essa questão do lugar, essa questão do eu mereço, de não querer migalhas, eu acho que é uma discussão fundamental nesse universo da discussão sobre a mulher negra, e outro aspecto das especificidades, não é? Por mais que uma mulher não negra, ela compreenda, também compreenda e defenda a causa relacionada com o combate ao racismo estrutural, mas nós precisamos nos fazer representar nos espaços, porque é muito diferente, né? Quem vive a sua dor, quem vive esse racismo estrutural. Daqui a pouco eu volto porque tem várias questões aqui que estão pulando na minha mente para poder continuar o bate-papo com vocês, tá bom? Eu volto já, inclusive quero contar uma experiência pessoal sobre essa questão, e já a gente volta aí, porque eu quero passar agora a palavra para a Gil, né? Gil, querida, que vai falar sobre descolonização dos saberes. Eu acho que fantástico, né? Eu acho que isso aí vai meio que... O saber tem tudo a ver com o que está sendo trazido aqui, tanto por Rosana, como por Mário, quanto por Gisele. Eu acho que Gil vai trazer aí agora esse aspecto de extrema importância. É com você, querida, a palavra é sua. Pois é, Isabel, e estou aqui, né, ouvindo essas mulheres, tudo isso realmente me remetendo, né, justo a proposta, né, do caminho que eu organizei para trazer aqui na minha fala, né, porque todas as narrativas das meninas dialogam com um movimento mesmo, né, que mulheres negras, no decorrer da trajetória histórica, né, vem fazendo nessa perspectiva de descolonizar o nosso saber e o nosso conhecimento. Então, são narrativas que demonstram, né, a materialização, né, de como que nós, a partir das nossas trajetórias, né, resguardando aí as nossas particularidades, as nossas singularidades, o quanto que nós conseguimos exercer, né, papéis e representações de relevância particular e de relevância coletiva, e que está diretamente ligado com esse processo mesmo de
descolonização de saber e do conhecimento, porque eu acho que aqui é um espaço importante para a gente pensar essa descolonização, porque, na verdade, assim, é mais uma possibilidade de ampliar o nosso volume, né, o volume das nossas vozes enquanto mulheres negras historicamente silenciadas, né? Então, porque, na verdade, nós estamos falando aqui de disputas de narrativas, né, que é importante pautar, que são questões a nós enquanto mulheres negras. Então, são disputas narrativas que nós precisamos colocar nos diversos espaços, setores, né, junto a pessoas que estejam realmente interessadas em partilhar dessa luta antirracista, da luta antissexista, antitransfóbica, da luta contra qualquer violência, né, que atravessa nossos corpos e nossas mentes, sempre na perspectiva de potencializar a negritude, né, independente de qualquer outra questão. Então, acho que a descolonização do saber e do conhecimento, ela está diretamente ligada a esses aspectos, né, a tudo que foi narrado aqui. Então, essa conversa, ela é uma possibilidade de contribuir aí com reflexões que reconheçam também que a gente vive em uma sociedade que é plural, racista, machista, transfóbica, e todas nós somos atravessadas por essa estrutura, né, educacional e social, que vai também conversando um pouco com o que Mari trouxe antes, né, que vai também conduzir aí, muitas vezes, práticas e ações que são determinadas, né, por nossa formação, do nosso lugar social, que é diverso, e que vai também influenciar, às vezes, em uma lógica de reprodução, de uma lógica dominante de reprodução, porque quando ela fala da gente, né, essa questão de descolonizar o ser, a gente precisa nos compreender também enquanto mulheres diversas, né? Porque assim nós temos semelhanças e temos uma diversidade também dentro da nossa trajetória. Então esse tema geral aí, né, feminismo negro, é também tocar nessas questões, né? Descolonizar esse saber e esse conhecimento, também perceber que nós podemos também ter posições antagônicas, né? Que nós também, pensando aí essas nossas particularidades, né? Reconhecer que no contexto de um processo democrático, saudável, nós vamos também nos deparar com posições, muitas vezes, que vão abarcar diversos conflitos, mas a gente precisa alimentar, potencializar a nossa solidariedade política, a nossa solidariedade afetiva, né? A nossa solidariedade enquanto mulheres negras, que somos atravessadas por essa estrutura, né? Que nos mata, que nos inferioriza, que deprecia nossos corpos e as nossas mentes. Então, é uma conversa muito nesse sentido, né? Então, assim, quando eu me proponho, né, a estudar, me debruçar sobre descolonização do conhecimento no âmbito do mestrado, né? Mas, para além desse espaço acadêmico, porque, na verdade, é resultado também de uma formação política, né, sem filiação partidária no movimento negro, né, que eu participo, que é esse Quilombo Educacional, um curso popular de pré-vestibular que trabalha com educação antirracista, né, que trabalha numa perspectiva de valorizar, de potencializar a negritude, né, que trabalha essa questão da nossa autoestima enquanto pessoas negras, né, sobre a importância da nossa existência, né, sobre a importância de enfrentarmos mesmo, de combater essa lógica de querer padronizar, de nos universalizar, né, de querer nos colocar como todas e todos iguais. E, na verdade, o que é rico entre nós é a nossa diversidade, né? Então, descolonização do conhecimento e do saber, ela está diretamente ligada a esses aspectos, né? Então, também falando, né, minha própria formação, né, enquanto assistente social, acho que tudo isso vem colaborando para pensar essa descolonização em perspectivas bem amplas, né, pensando nossas subjetividades também, né, uma das potentes propostas, né, do movimento feminista negro, porque inova as nossas interpretações, né, sobre o mundo, sobre nós mesmas, sobre as pessoas, né, que nós convivemos nas nossas relações sociais, né, acho que é uma riqueza também,
porque pensar essa interseccionalidade, né? Pensar nós, enquanto mulheres negras, a partir pensar o gênero, a raça, a classe, não apenas pautar a renda como um determinante para a nossa condição de vida, de saúde, de trabalho, mas realmente perceber o quanto que essas dimensões, né, racial, de gênero, de classe, de geração, de território, atravessam as vidas da gente de forma diversa, muitas vezes perversa, violenta, né? Mas a gente precisa realmente descolonizar o nosso saber, o nosso conhecimento para, inclusive, conseguir perceber as entrelinhas, né? Engendradas, né? Nesse contexto, nesse processo. Então, acho que é um compartilhamento, a gente vivencia, né? Feminismo negro vai trazer que a gente vivencia aí compartilhamento de muitas dores que são determinadas por um conjunto de violações e violências, e, portanto, interseccionalidade é um conceito analítico que não pode, a gente não pode perder de vista quando vai falar sobre essas diversas questões que já foram trazidas aqui, né? Então, acho que realmente coaduna muito, a conversa está sendo assim muito amarrada, alinhada, né? E aí percebam que, apesar de nós somos mulheres negras nessa diáspora, né, numa separação geográfica, mas perceba, né, como que estamos conectadas porque realmente a nossa história, né, ela é atravessada por essas dimensões que nos aproximam, nos distanciam, mas a gente tem aí um horizonte, né? Nós temos um projeto de sociedade em comum, né? Poderia dizer assim, né, igualitário, equânime, que nos respeite, né, que nos valorize, que reconheça a nossa existência e a nossa resistência. Então, descolonizar o saber e o conhecimento está diretamente ligado a esses aspectos, né? É entender, eu lendo outro dia Eliane Borges, né, ela tem um artigo falando sobre tecendo o fio, aparando as arestas. Eu não vou lembrar, acho que não vou lembrar o nome todo, acho que o Movimento de Mulheres Negras e a Construção do Pensamento Negro Feminista. É uma coisa assim, né? Ela vai trazer que é importante a gente entender que mulheres negras têm umbigos diferentes, né? Que nossos cordões foram cortados em contextos diferentes, né? E que, dessa forma, o nosso posicionamento também, mediante diversas situações, eles vão assumir suas relações, né, em uma esfera social que é múltipla. Mas o que demanda da gente uma autocrítica, um engajamento social, mas nós temos ali um horizonte em comum, nós temos um projeto de sociedade em comum, né, que é a luta antirracista, a luta antissexista, né, que é reconhecer que nós temos o direito de amar e sermos amadas, né? E aí, quando fala de amar e ser amada, eu fico feliz quando eu vejo aqui, eu estou vendo aqui no chat, minha mãe falando, Gilmara, meu orgulho, a família aí prestigiando, né? Me prestigiando esse espaço. Eu fico super feliz, porque isso é construção, isso é afetividade, isso é demonstração de que, sim, né, o que Mari traz, o que Gil traz, né, que nós temos o direito da afetividade entre nós, enquanto famílias negras, né, que somos atravessadas por diversas violações, então o direito de amar e ser amada, muitos amigos e amigas nos prestigiando, então é isso. Então, está muito relacionado a essa questão. Claro que falar de descolonização do conhecimento demanda muitos outros aspectos, mas é um pouco assim das contribuições que eu penso que como é que eu posso dizer assim, né? Enriquecer, né, ainda mais aí, diante de tantas falas maravilhosas que vocês trouxeram, né? Maravilha, Gil. Maravilha, maravilha. Estou encantada aqui, só escutando, refletindo, aprendendo, né, sempre um pouco mais. Não se preocupe não, que daqui a pouco volta para você de novo, porque a palavra roda aqui nessa mesa. Tá. Eu queria perguntar para você agora, você trouxe a questão, né, dos desafios das mulheres, você fez aí uma rápida pincelada na história, né, que é bastante complexa, foram mais de 300 anos de escravidão, e você trouxe a questão do trabalho, das diferenças de remuneração, né, e aí eu queria que você falasse um pouco mais a respeito desse universo, né, do que você vê como desafio as questões do trabalho,
da mulher, a questão da inserção no mundo do trabalho para a mulher negra, que barreiras são essas, né, que as mulheres enfrentam, porque, na verdade, quando você diz que os salários são menores, a gente infere que, na verdade, é porque as mulheres negras não alcançam os lugares nos quais os salários são melhores. Então, elas estão, como eu disse, na base, né, da pirâmide da sociedade brasileira. Como é que você vê, como mulher negra, uma mulher que está inserida no mercado de trabalho, que está aí na luta, na busca, né? O que é que você tem para trazer um pouco mais para a gente sobre esse aspecto? Quando você fala com relação à diferença de que as mulheres não chegam a esses espaços, elas têm até chegado, mas não chega na mesma proporção em que a mulher negra e o homem branco. E ainda assim, quando ela está nesses espaços, o salário é menor, pelo simples fato dela ser negra. Na sociedade que a gente vive, a estrutura social que a gente vive hoje, que é racista, as relações se dão dessa forma. E eu, enquanto mulher negra, dentro dessa estrutura, eu encontro também diversas dificuldades com relação às questões de trabalho. Tipo, no meu espaço de trabalho, eu, comparado aos meus colegas de trabalho, talvez até alguns deles estejam aqui me ouvindo nessa live, me assistindo e vão me ouvir falar isso. Tipo, não, eu não tenho certeza disso, mas é nítido que, embora a gente esteja mais ou menos na mesma função, exerça mais ou menos a mesma função, mas a diferença salarial entre mim e a deles é diferente, pelo fato deles serem homens, né? Eu já nunca, no meu espaço de trabalho, que eu, enquanto mulher, vou ganhar o mesmo salário que meu colega, homem. Sabe? E eu não falo não só com relação ao salário, eu falo com relação a outras questões, tipo que eles, enquanto homens, têm direito dentro do espaço de trabalho e a mulher negra não tem. E eu, enquanto mulher negra, não tenho. Né? Então, não sei se contemplou sua pergunta, mas é basicamente isso. Deixa eu abrir aqui meu microfone. Sim, aqui nós estamos, eu falei, pessoal, vocês que estão nos ouvindo também podem mandar perguntas se quiserem, tá bom? Mas eu estava falando para as meninas que aqui é como se a gente estivesse lá num café, né, nesses cafés que a gente chega para bater um papo, para conversar, de uma forma bem descontraída, mas não menos profunda, né, e séria, que o tema merece. Então, sim, é uma questão da dificuldade que as mulheres, e ainda mais as mulheres negras, alcançarem os lugares, porque existe uma série de barreiras que, inclusive, foram colocadas aqui, né? Essa série de barreiras, porque, assim, é como se o Brasil, ele não passou a história a limpo, no sentido de discutir a mentalidade, a cultura escravocrata. Nós vivemos sobre uma cultura escravocrata, e isso é uma realidade, né? Onde os homens e mulheres negras sofrem ainda uma opressão, sofrem não só o preconceito relacionado com a vida cotidiana, mas daí como a sociedade é estruturada, e aí vem a questão do ser, vem a questão da afetividade, vem a questão que Gil trouxe do saber. Então, as escolas, elas são, né, estruturadas, o currículo escolar é estruturado para a manutenção desse status de coisa, desse estado de coisas, né? E aí eu queria agora perguntar para a Mari, sobre, você trouxe uma questão assim, eu disse que ia dar alguns exemplos pessoais também, para a gente jogar um pouco de sazon aqui, né, na coisa, porque tem uma questão da gente se perceber negro e negra, porque às vezes a gente não percebe que e isso é uma realidade, parece mentira, mas é uma realidade, né? Que traz para a gente um sentimento de ter alguma coisa errada, porque a gente sofre a discriminação
e a gente não entende que estamos sendo vítimas do racismo. A gente pensa que tem alguma coisa errada com a gente, que nós somos piores do que as outras pessoas que conquistaram mais facilmente as coisas ou que tiveram um tratamento diferente. E aí eu me lembro que quando eu era criança, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, minha mãe me levava para a igreja todo domingo, e na igreja tinha a escolha das crianças para serem anjos no Natal. E eu me lembro da vontade que eu tinha de ter anjo no Natal. E eu ficava ali torcendo para a tia do catecismo me escolher, né? E ela nunca me escolhia, nunca me escolhia. E eu, com 7 anos, eu consegui perceber que as crianças escolhidas eram as brancas de olhos claros. Eu consegui perceber, com 7 anos de idade. Ora, uma criança de 7 anos de idade não consegue processar isso. Ela pensa o quê? Tem alguma coisa errada comigo. E eu acho que isso vai estruturando, Mari, isso que você trouxe, do ser, do sentimento de tem alguma coisa errada comigo, do sentimento de inferioridade que faz com que homens e mulheres, mas nós estamos falando aqui das mulheres negras, aceitem uma sociedade com esse racismo estrutural tão perverso que tem no Brasil, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dessa subjetividade, né? Dessa estruturação interna que está presente na imprensa, nas novelas, nos filmes. Como é que a mulher negra, a criança negra, né, e todas as mulheres que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo agora, né, que elas podem estar nesse lugar, se sentindo que tem alguma coisa errada com elas, e a gente precisa dizer para elas, não tem nada de errado com você, tem de errado é do racismo estrutural, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais, porque eu acho que esse é um assunto muito rico, que a gente tem muita coisa para falar. Essa live, por exemplo, é uma forma de a gente mostrar a essas outras mulheres que não há nada errado com elas, não é nada errado necessariamente conosco. Porque, assim, é como você trouxe, e eu como muito disso. A gente tem no Brasil ainda o racismo como uma ferida aberta. E não é aberta porque não encontrou remédio, é aberta porque ela permanecer aberta, tá tudo certo. É proposital. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre essas questões, quanto mais a gente partilhar de que, você sente isso, eu também sinto assim, eu também sinto assim, eu também sinto assim. E aí perceber, nesse todo, né, nesse coletivo, como a gente disse, essa negritude coletiva, de perceber onde essa estrutura afeta cada um de nós. Só que também, e é o que eu trouxe, afeta a cada uma de nós, a cada um de nós, mas não da mesma maneira. Por isso que é importante estar nesses dois pilares. Agora, você trouxe uma coisa aí da infância, eu não sei, eu acho que eu vivia num mundo paralelo. Eu nunca quis ser Paquita, eu nunca quis ser anjo, eu nunca quis ser rainha do milho. Essas coisas, assim, é como se tipo, passou por mim. Mas eu vi outras questões que era aquele ali do lidar na sala de aula, de você sentir que a professora deixava que era mais clarinha sentar na frente. Eu não tinha essa percepção, mas eu já sentia a raiva ali, a vontade de dizer, não, eu vou ficar aqui, e às vezes fazia isso mesmo. Vou sentar aqui, ninguém me tira daqui. Fazia. Mas não tinha essa percepção. Porque eu acho que é onde vem, assim, como o Gil trouxe essa coisa aí do descolonizar o saber. Que a gente precisa estar atento para fazer essa mudança na nossa forma cultural, na nossa forma de educação. Eu acho que isso a gente tem feito, tem sido um ganho dos últimos tempos, das novas paternidades, das novas maternidades, dos novos ambientes de família. E eu acho que vai muito a gente olhar para trás assim e não condenar. Tipo, eu não vou condenar minha mãe nem minha família, porque lá nunca teve um momento de diálogo sobre racismo. Não tem por que fazer esse movimento de volta para jogar pedra, mas trazer a questão para o que está vindo, para o que é novo. Eu não sei se vocês viram aqui, entrou um comentário de minha sobrinha, quer dizer, vai fazer 8 anos. Então, querendo ou não, já está tendo contato com esse tipo de conversa, com esse tipo de diálogo, com esse tipo de discussão. Começa a se perceber, começa a perceber o outro, que assim, é diferente do que eu. Eu tenho 32 anos e até, sei lá, talvez até os meus 15, 16, eu nunca tinha participado de uma conversa realmente sobre racismo. Então, eu estava ali, achava que tudo era meu, somente meu,
com as minhas questões pessoais, com essas outras questões que é do todo, mas achava que era tudo minha, que eram todas minhas. Então, acho que é assim que a gente faz esse processo, é falando, é dialogando, é trazendo, é mostrando que há uma nova possibilidade. Gil trouxe mais cedo a questão da vida acadêmica, e eu já estive nesse ambiente, né, na Universidade Federal da Bahia, no momento em que essas questões ainda não estavam tão afloradas, então a gente tinha que lidar com algumas situações bem complicadas, assim. Não precisa especificar, mas precisava lidar com algumas situações que eram bem difíceis de lidar e que ainda estava nesse lugar, o problema está em mim, o problema é do outro, porque às vezes o problema não tem nome. Se minha terapeuta estivesse ouvindo aqui, ela ia saber que quando eu cheguei na terapia, a palavra que eu mais usava era agonia. Eu não sabia dar nome nem o que eu estava sentindo. E eu acho que é também desse processo coletivo que nos afeta e que aí faz conexão, faz referência com outras questões que estão ligadas à minha vida mesmo, de forma individual, às questões familiares, tudo, enfim. Mas é esse papel que a gente precisa, já que a gente teve esse ganho, teve essa oportunidade, consegue perceber em determinados momentos, outros ainda não, e eu acho que vai ser assim sempre, enquanto essa estrutura estiver aí, mas de levar, por exemplo, as crianças, as meninas negras hoje, as meninas falando, a gente não tem mais por que estar ali, porque seu cabelo, porque isso, porque não tem como não entrar nesse lugar do cabelo quando se fala das meninas negras, porque é a porta mais concreta do racismo. É a forma como o racismo chega assim lindamente e já começa. Você é feia. Por quê? Porque seu cabelo é feio. Porque a sua coleguinha tá lá sacudindo os cabelos. Ó, eu tenho uma cena, eu tenho uma memória dentro de mim que hoje eu rio, mas por muito tempo era dolorido lembrar. Que eu cheguei na sala, acho que era a quarta série, na época que era assim, ainda dividido, com 4 amigas minhas da época, sacudindo os cabelos, balançando, todas com os cabelos enormes. E eu tinha que ficar ali, porque eu só chegava em casa com o cabelo do sol, né? Todo assim para cima, realmente radiando. Então não podia, porque o cabelo era cheio, não podia ficar solto, não podia isso, não podia aquilo, não podia nada. Então acho que é um lugar, por mais que seja comum a gente falar do cabelo, mas é necessário, principalmente para as meninas, as crianças de hoje. E aí é importante quem tem as mães, os pais, as tias, os tios, ou quem convive, que está próximo, de saber que o seu portar também interfere nessa educação. Porque, às vezes, a mãe, que é quem está mais próxima, está ali, está tanto na agonia do dia a dia, realmente o tempo é curto, o tempo é corrido, dá um pouquinho mais de trabalho para pentear, para ajeitar, dá. Mas por que dá? Porque a gente acha que tem que ajeitar como liso. Quando as famílias perceberem que o cabelo das meninas negras, crespos ou não tão crespos, tem um jeito próprio de estar arrumado, essa angústia vai sumir, vai acabar. E aí a gente não vai ter as meninas de 10, 11 anos angustiadas, porque tem que alisar o cabelo, porque esse corte não fica bom, porque sobe, porque a raiz incha. Um dia desse eu fiquei, gente, ainda existe esse termo de raiz inchada, ainda existe isso. Aí uma amiga minha disse, sim, existe muito. Porque é algo que realmente eu já não lido mais diretamente, não convivo mais com esse tipo de coisa. Mas reforço que o caminho de a gente começar a tratar e olhar para esse lugar que vira hábito, que vira costume, que vira autopercepção, desde a infância, estar atenta a esse lugar dos discursos. E assim, a gente tem o contradiscurso e a gente tem a opção de um novo discurso. Porque quando você está lá no lugar de contradiscurso, até na academia, Gilmar deve ter toda a propriedade aqui para falar sobre isso. Quando você está no lugar do contradiscurso, você ainda está considerando o outro como o primordial. Mas quando você traz um novo discurso, você vem com esse seu lugar. É um novo lugar. Não tem essa referência do certo, do errado, do bom e do ruim. É um novo. E a gente aqui que está nesse novo vai perceber, vai refazer ou não fazer no processo. Mas eu acho que é isso, é dialogar e debater e falar de racismo, de privilégios, não privilégios, não pode estar lá delegado somente ao mês de novembro. A gente precisa estar atento a isso.
E eu volto para aquela questão de onde a gente está, a gente transforma o ambiente. Se todo lugar que a gente estiver, não precisa ser aquela pessoa que ficou lá e só chato, só fala disso. Você, para falar de racismo, para você falar de privilégio, você não precisa, não necessariamente estar com o dedo apontado para o outro. Às vezes é a maneira como você olha. E aí o outro se toca. Então, acho que cada um dentro do seu espaço vai tendo essa percepção também. Não tem jeito. O racismo ele só vai ser solucionado quando ele passar a ser uma questão da sociedade. É um fato. Mas, enquanto a gente não chega lá, essa responsabilidade ainda é nossa. Por mais que a gente ainda esteja nesse lugar de ser a vítima, né? Vamos colocar aqui nesse lugar de vítima e algoz, mas eu acho que a palavra vítima não cabe muito. Mas, enfim. Enquanto a gente ainda estiver nesse lugar de quem sofre a situação, a gente ainda vai ter que carregar essa responsabilidade de educar as outras mentes de que não é desse jeito. Então, muito bom, Mari. Espero ter respondido também. Não, aqui é livre fala, né? É sobre suas experiências, sobre sua perspectiva e certamente de todos que estão aqui acompanhando essa live fantástica com essas 4 criaturas que eu tive o prazer de ter contato, de conhecer, porque eu acho que a gente se espelhar é muito importante, né? Eu acho que você trouxe a questão do cabelo, sim, eu acho que nos últimos anos, essa questão do assumir os cabelos afros tem sido muito importante para a futura geração, para as meninas que se espelham e que veem e que param de se sentir inferiorizadas, porque aquilo que eu trouxe com aquele exemplo é muito importante, a gente vai se sentir inferiorizado, porque você assiste um filme, uma novela, nunca não tinha protagonista negro, os negros eram motorista, a cozinheira, a empregada. Se você assiste um filme, a mesma coisa. Se você chega nos lugares ou vê representantes nos lugares de poder, sejam eles políticos ou empresariais e privados, pessoas brancas em lugares de poder. Isso vai passando uma mensagem para a criança, sim, vai passando um sentimento de inferioridade, de que tem algo errado comigo. Assim como se sofre o racismo estrutural quando você entra em determinados espaços. Por exemplo, eu como servidora pública, que queria crescer, né, dentro da escolha que eu fiz, porque eu escolhi o serviço público não por falta de escolha, mas porque eu queria trabalhar com saúde pública, era meu sonho de trabalhar com saúde pública, e eu queria crescer dentro da minha carreira profissional, e eu sofri inúmeras críticas de colegas que me fizeram em determinado pensar que querer isso estava errado. Mas o que eu estava sofrendo ali não era uma questão da minha personalidade, de eu ser melhor ou pior do que os outros que ali estavam, ou mais ou menos merecedora. O que eu estava sofrendo ali não era uma crítica à minha personalidade, mas era racismo estrutural. Sim. Que faz com que uma mulher negra, principalmente vinda de uma classe social da base da pirâmide, não possa querer ser chefe, não possa querer ser coordenador, ser gerente, ser secretária. Não posso sonhar com isso, não poderia, porque eu ficava sofrendo retaliação, eu ia para casa chorando, porque eu não entendia porque eu estava sendo destratada. E eu ficava tentando mudar a minha forma de ser, ou a gente muda, ou a gente fica agressivo, ou a gente fica reativo, o que também é ruim, porque a gente coloca o outro no lugar de dominar o nosso comportamento, e a gente acaba se modificando e ficando amargo também. Então, eu passei por todas essas fases até compreender o que é que eu estava realmente sofrendo, né? Que era uma retaliação, porque uma pessoa pobre e negra não pode querer ser chefe de ninguém, é para ser empregado, é para servir o café. Que ousadia é essa de você querer estar nesse lugar de quem comanda? E isso fica impregnado. Eu tenho certeza que muitas mulheres negras sofrem isso e vão buscar terapia pensando que tem algo errado. Não que se seja perfeito, nós temos os nossos problemas, mas não é esse. Não é aquilo, entendeu? Acho que essa questão é muito importante trazer, porque senão a gente acaba aceitando menos do que o que a gente merece, menos do que o que a gente pode ser, porque a sociedade passa essa mensagem o tempo inteiro para a gente, que nós não somos merecedoras e que é uma ousadia ou uma coisa errada querer isso. Então, por isso que eu trouxe. Agora eu queria perguntar, diga.
Quem foi? Um complemento aqui, só um complemento, já que a gente falou de criança, de processo de crescimento e educação. É importante até para os que convivem com crianças que estão aqui acompanhando a live, que falar sobre racismo também não pode ser algo exclusivo às crianças negras. Não lembro exatamente um mês, passou quando teve aquela situação lá do George Floyd nos Estados Unidos, teve uma comoção aqui no Brasil, e numa pauta de racismo, uma determinada emissora fez uma bancada só com jornalistas negras. O discurso foi maravilhoso, trouxe todas essas questões, as questões da mulher negra, da comunidade negra, falada por pessoas negras. Depois, esse programa foi para a TV aberta. E aí, é para a gente ver como é importante falar com as crianças sobre isso. Eu tenho 2 sobrinhos aqui que moram aqui em Salvador, e tem Lara, que é essa que vai fazer 8 anos, e um irmão que tem 5. Quando ela estava assistindo, mesmo brincando, mas estava ali atento, percebendo, ouvindo o que estava sendo dialogado, os 2 foram refletindo. E aí, tipo, essa minha sobrinha, ela é negra. É fato que ela é negra. Mas, assim, é uma negra com a pele menos escurecida, com o cabelo menos crespo. Então, já que o estereótipo vai também nessa escala de quanto você sofre, para ela não chega ainda, porque ela está num ambiente, hoje convive num ambiente de pessoas mais brancas, para ela não chega com tanta força. Mas ouvindo aquelas falas, ela percebeu o que acontecia com uma colega dela. E aí então ali ela teve esse insight, então é por isso que minha coleguinha fulana de tal acontece isso, por isso que aquele meu colega age assim com essa outra minha coleguinha e não age assim comigo. Então, reforçar isso, que a gente precisa dialogar sobre isso o tempo inteiro. Nesse mesmo episódio, o meu sobrinho, o pai, conversando com ele durante que estava assistindo, e aí falou: nós somos negros, sabia? Aí ele disse: então eu vou ser preso? Quer dizer, para a gente trabalhar essa imagem, né? Tipo, do que é que a gente está levando para frente, para essas novas gerações, sobre o que é ser negro? É só esse lugar que está reservado? Não, a gente sabe que não. Então, é por isso que é importante falar, é importante trazer outras experiências, e é importante também deixar claro que esse lugar existe, e é esse lugar que a gente não pode mais reproduzir. Então, você que é negra, mas não é tão retinta, preste atenção à forma como você dialoga com seu amigo, quando você conhece, como as outras pessoas estão se comportando, sabe? Era só um... Perfeito, Mário, perfeito, Mário. Porque, inclusive, eu coloquei, né, que a gente não se a gente às vezes se descobre nele, porque no Brasil, quem não tem o fenótipo tão evidenciado não se percebe, né? Não se percebe, e às vezes o racismo ocorre de uma maneira sutil e você fica buscando e sem entender o que está acontecendo. Então, eu acho que não só falar, mas também se posicionar firmemente diante de uma fala racista, de uma palavra, porque às vezes, não, isso é mimimi, né? É mimimi, não é mimimi, não, porque cada um sabe o que sofre, né? É como se o Brasil jogasse mais de 300 anos de escravidão fora, como se isso não tivesse existido, né? E tem menos de 200 anos da abolição da escravatura, é muito bom a gente reforçar isso, né? Há menos de 200 anos se vendiam pessoas negras ali no Pelourinho, ali onde a gente senta hoje para tomar uma cerveja no barzinho, e a gente não pode esquecer isso. A história, ela precisa ser reforçada, precisa ser relembrada, tá? Aí eu queria perguntar agora a Gisele. Gisele trouxe um tema extremamente delicado, né? Que é a questão da afetividade, da solidão. E eu escuto muitas mulheres negras falarem disso, dessa questão dos homens negros, que quando conseguem se destacar, quando conseguem vencer as barreiras que são colocadas para o povo negro na nossa sociedade, porque são inúmeras barreiras, quando alcança um nível financeiro, principalmente o nível material, de fama, de sucesso, ele está sempre com a loura do lado, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver com essa questão. Então,
Eu queria, Gisele, que você falasse um pouco mais, né, sobre essa questão, assim, como é que os homens negros, eu acho que talvez alguns estejam nos ouvindo aqui, como é que eles se portam em relação a isso, e como é que as mulheres negras também percebem isso, compreendem isso, qual é a leitura que pode ser feita em relação a isso. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Sim, claro. Primeiro, eu queria deixar claro que, quando eu falo de solidão da mulher negra, não é a solidão de estar só, não há solidão física, é uma solidão subjetiva, é muito do sentir-se só. Porque podemos estar acompanhados por um parceiro ou por uma parceira, podemos estar rodeados de amigos do círculo social, mas nos sentimos sozinhos, né? Não existe aquela contemplação da afetividade dentro do nosso ser. Então, a gente precisa entender que a solidão parte desse princípio, né? De que a gente não é fisicamente só, mas sim subjetivamente, né? E agora, respondendo a sua pergunta em relação aos homens, né? O homem negro, ele tem privilégios na afetividade em relação à mulher negra. Ambos são fetichizados. O que é isso? É expressar ou externalizar esse desejo sexual com base nos corpos negros, né? Também é uma questão muito sensível, delicada e recorrente. Então, as mulheres negras são fetichizadas, né, para satisfazer desejos sexuais de homens brancos. E os homens negros, eles têm uma gama, um leque maior de oportunidades, pode-se dizer assim, porque as mulheres brancas também têm essa curiosidade, né, do fetiche, do desejo. Então, eles também são silenciados em suas dores, como o Mari citou anteriormente, não tem a oportunidade de abrir a discussão para essas dores, essas ausências, sensibilidades e tudo mais. A agressividade, né, a questão do rancor, do orgulho reprimido, de questões mal resolvidas dentro do homem negro, ela é real, também recorrente. Então, isso é externalizado também na agressividade, né, como foi trazido aqui. O homem que ele é muito duro, que ele é muito ríspido, que ele é muito severo em seu posicionamento, em seu comportamento, em sua postura, ele também esconde algumas ausências e dores. Ele não tem a oportunidade de demonstrar, ou por achar que isso não é tão importante assim. Porém, homens que estão na live é importante, sabe? Passar isso para a sua companheira, para o seu companheiro, passar para os seus filhos, sobrinhos, familiares, círculo social. É importante conversar sobre nossas dores, sobre nossas subjetividades, né? Então, essa questão do homem negro, ele vive galgando, né, novos horizontes. Eu quero chegar lá, eu quero chegar onde meu colega está. E isso começa muito na adolescência, né? Do Alexandre, eu tenho e você não tem. Então, aquele coleguinha tem um carrinho do Hot Wheels e eu tenho um carrinho de R$10 da loja. Então, minha mãe, eu quero o carrinho do Hot Wheels porque meu amigo tem. Por que eu não posso ter? Aí a mãe vai proporcionar aquele universo, né? Que ela acredita, ela sabe que ele pode não fazer tão parte assim, mas ela quer que ele mergulhe nessa fantasia, nessa perspectiva de que ele é igualmente, assim, comparado, né, ao coleguinha branco ou de uma classe superior, social. Então, ele vai crescendo naquele círculo ali, de que eu vou conseguir, de que eu vou chegar lá. Quando ele chega lá, parece que existe uma estagnação do pensamento, né? Não, vou chegar lá, vou levar todos os meus, mas quando eu chego lá, eu esqueço de todos os meus, né? Então, eu tô lá no meu lugar, eu consegui um status social, assim, satisfatório para mim, né, enquanto homem negro. Então, agora eu preciso me misturar, por uma questão de sobrevivência, primeiramente, né? Eles não pensam diretamente assim, mas no subjetivo, acho que existe essa questão da sobrevivência, porque eu já sou negro, retinto ou não, sei que não sou tão bem aceito aqui. Então, eu preciso me misturar, preciso me mesclar, preciso estar a par e rodeado de pessoas brancas, pessoas não negras, para que a minha visibilidade possa ser impulsionada nesse sentido. Então, ele não sente a necessidade de voltar ao passado, né, de estar com a mulher negra, que também sofre as mesmas represálias que ele, também é preterida de espaços e de afetividades como ele. Então, ele não sente a necessidade de estar os dois brigando pela mesma questão, né? Então, ele acha que ele estando lá com a mulher loira do lado, com a mulher não negra do lado, ele vai se sentir melhor, mais seguro. Aquela questão do poder também, né? Do possuir, é muito superior ao ser, né? O ter é muito superior ao ser. Então, eu preciso ter um carro do ano, eu preciso ter um dinheiro no bolso, eu preciso estar rodeado de mulheres bonitas, em casas de festa bombadas, eu preciso estar com um corpo, um fenótipo agradável, para que eu possa impulsionar a minha imagem nesse meio, né?
Então, eu acho que para o homem negro existe também essa questão da ausência, da afetividade, que é externalizada e, não sei, ressignificada até pela questão da agressividade, né, da rispidez. O silêncio diz muita coisa, tanto com o homem negro quanto com a mulher negra. Então, fiquem atentos aos sinais do silêncio, né? Até que ponto aquele silêncio condiz com, pode ser eu não quero me envolver, ou você não consegue me compreender ao ponto de eu falar para você, né? Como é traduzir esses silêncios do homem negro? Porque, claramente, quando ele chega a um lugar, a uma posição social, um status social, né? Essa ascensão que ele tanto buscou a vida inteira, ele está focado em crescer ainda mais. Ele sabe que chegando lá embaixo, buscando as pessoas que estavam com ele, talvez ele não consiga galgar novos horizontes. Ele está sempre preocupado em estar rodeado dessas pessoas que precisam de oportunidades para que ele não se sinta tão mal de ter chegado lá e não ter colegas com ele lá em cima, né? Muito bom, Então, Gil. Isso tudo faz parte desse círculo social e subjetivo. Joia, Gisele. Poxa, ó, você já me inspirou a fazer uma live com os homens negros agora, tá? Você acabou de me inspirar. Eu não tinha pensado nisso, mas você acabou. Sim. Então, homens negros estão me ouvindo. Se ofereçam aí, se ofertem, se joguem, tá? E eu quero ouvir vocês também agora, certo? Muito bom. Todas as falas muito boas. Gil, você trouxe a questão da descolonização dos saberes, né? E que eu acho que está na base, eu diria, que está na gênese, na raiz de todas essas questões que a gente está discutindo aqui, né? Porque acabamos que no currículo, pelo menos na época que eu estudei, não existia um reforço no sentido, um espaço para se falar de cultura negra, para se trazer a beleza da cultura negra. Então, heróis negros, né? Nós tivemos aí recentemente o Pantera Negra, e toda a comoção, né, que sua partida precoce, o seu encantamento precoce trouxe para a gente, porque é um herói negro, né? É um herói de uma cultura negra. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente também essa questão das lutas individuais e coletivas dentro dessa perspectiva, né? Alguém postou aqui, já lá atrás, bem para cima, sobre que teremos 2 candidatas negras, né? A Prefeitura de Salvador, concorrendo 2 candidatas negras, e se esse espaço também, né, é um espaço de discussão, mas eu queria que você trouxesse, porque para mim eu entendo que existem lutas que são individuais, e acho que isso ficou muito claro aqui, tanto na fala de Mari quanto na fala de Gil, que é de Gisele. Estou querendo confundir vocês duas, tanto na fala de Mari quanto de Gisele, das questões individuais, das questões que são privadas, próprias das lutas internas que nós precisamos travar para lidar com esse racismo estrutural. Mas existem questões que são coletivas, que Rosana trouxe na fala dela, né, que você também trouxe na sua fala. Então, como é que você vê essa luta individual e coletiva? Como é que os coletivos, né, porque eu acho que não tem coisa que a gente não vai vencer lutando individualmente, a gente vai vencer lutando na construção coletiva. Eu queria que você trouxesse um pouco, como é que você vê isso? Antes eu queria contribuir um pouco também com o que você coloca, Isabel, que você traz, né, sobre essa questão do tornar-se, né, do tornar-se negra, né, e aí acho que uma contribuição importante que também colabora, né, com a descolonização do nosso conhecimento acerca desse aspecto é um livro que tem esse título, né, Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza, né, que ela vai iniciar aí o livro dela, né, dizendo que uma das formas, né, de exercermos a nossa autonomia individual é justamente afirmando essa nossa identidade, né, através de um discurso sobre nós mesmas, né, nós mesmos, e que isso realmente é necessário para que a gente conheça a realidade concreta, né, que a gente conheça para além desse meu nós, né, desse meu eu, mas é importante esse autoconhecimento, né, esse autorreconhecimento e essa reafirmação, né, da nossa identidade, da nossa negritude. Então,
Acho que quando eu trago também essa discussão sobre descolonização do conhecimento, também trazendo, né, exemplos assim de homens e mulheres negras e negros que constroem também, né, saber, né, que para além dos cânones científicos estão aí contribuindo, né, com suas produções de conhecimento para que a gente possa ampliar as nossas possibilidades de aprendizado. E aí, uma outra contribuição, né, quando Gisele traz sobre a questão da solidão, né, e essa solidão da mulher negra, eu lembro muito também da Ana Cláudia Lemos Pacheco, que tem um livro, né, que fala sobre mulher negra, afetividade e solidão, que vai dialogar, né, com... Ela fez uma pesquisa com mulheres negras de trajetórias ativistas, não ativistas, mulheres nas suas diversidades, né, históricas, e vai falar sobre vários aspectos que afetam também essa afetividade e essa solidão. E uma outra referência também, considerando, né, essa questão de descolonizar o nosso pensamento, é de Ariane Sena, que né, uma mulher transexual e que está também pesquisando na UFBA, né, sobre a solidão da mulher trans. Porque se para nós, né, pelo menos, né, me colocando aqui, se para uma mulher negra, cis, heterossexual, essa questão da afetividade, da solidão, ela é cara, né, e tem várias implicações atravessadas pelo racismo e sexismo, imagina quando a gente fala da travesti, quando a gente fala da mulher lésbica, quando a gente fala da transexual, né? Então, são, assim, marcas que vão apresentar aí impactos, né? Assim, a fala não é no sentido de niveladores, porque não dá para a gente, né, dizer quem é que sofre mais, quem sofre menos, mas eu estou trazendo aqui exemplos de como que essas questões elas são caras para todas nós, enquanto mulheres, na nossa diversidade de gênero, de raça, de território, de geração, né? Então, é um aspecto importante. A respeito dessa questão das nossas lutas, né, individuais e coletivas, eu penso que nós, né, enquanto mulheres negras, devemos mesmo, né, pleitear todos os espaços possíveis, né, porque justamente pela própria história, né, que nos atravessa de violações, né, do direito da fala, do direito de construir, de produzir, de formular, de planejar, né, eu penso que isso tudo é relevante. Agora, é isso, né, as lutas, elas precisam ser, acho que a gente tem que, né, haver essa questão do respeito mesmo, né, na perspectiva individual das minhas escolhas, né, e compreender que nem sempre as minhas escolhas elas vão coagunar com a escolha da outra, justamente porque a gente vivencia trajetórias diferentes e diversas, né? Bell Hooks também traz isso, né? Quando ela vai falar ali da experiência dela, Bell Hooks, uma feminista norte-americana, negra, que sofreu também os impactos do racismo, porque ela entendeu que através do trabalho intelectual, enquanto uma professora trabalhando em universidade, né, ela poderia ali alcançar também a sua ascensão social e transformar a sua condição de vida e de trabalho através do trabalho intelectual, né? Esse trabalho intelectual que nos é negado, né, que colocam que nós não temos essa capacidade de sistematizar, de organizar ideias, de planejar. Então, ela traz ali uma experiência muito interessante, né, sobre o quanto que ela não conseguia perceber nas alunas dela, negras, né, que as meninas não conseguiam se perceber enquanto possíveis professoras universitárias, por exemplo, né, de que ela não necessariamente tem que viver em condição de subserviência ou exercendo atividades mais voltadas para os serviços, né, gerais, não que não sejam menos importantes, até porque existem aí indicadores que vão demonstrar que, né, mulheres negras, em sua maioria no Brasil, vivem na condição da informalidade do trabalho, são a maioria de mulheres que vivem do empregado doméstico, né, e, portanto, essas atividades mais, né, de servir é uma realidade na nossa trajetória, mas há outras possibilidades. Então, eu penso que todos os lugares possíveis nós devemos, sim, almejar, pleitear e nos colocar. Agora, o que é imposto pelo racismo e sexismo? A nossa permanência nesses espaços nos custa caro.
porque, inclusive, no âmbito da própria, né, da política, da universidade, de vários outros espaços que são socialmente construídos como lugar do homem branco rico, né, a nossa permanência ela é dolorosa, porque existem ali, né, uma travessia de questões que vão dizer, esse lugar não é para você. Porque você é mulher, porque você é negra, porque isso, porque aquilo, e várias justificativas, né, vão aparecer aí para dizer, você pode até acessar, mas permanecer é que é o negócio, é que é o babado, porque quando eu né, fico pensando nessa questão mesmo da permanência na universidade pública, eu graduei em serviço social numa universidade pública federal, na UFBA, né, junto com o Ró aí. Quer dizer, Ró formou primeiro, não foi Ró. E hoje, ocupar, né, o mestrado acadêmico é algo também muito caro. É algo caro, porque nós temos que lidar, agora não, né, que a gente estamos aí em atividade remota, né, todo mundo aí em semestre suplementar, mas assim, essa saída da favela, da margem para o centro, né, custa, né, isso custa, isso demanda da gente recurso, isso demanda da gente dinheiro, porque eu não saio de Cajazeiras andando para a federação, e é essa distância, né, que eu tenho que traçar, é esse caminho que eu tenho que traçar para chegar na universidade, certo? Então, para além dessa questão material, tem a questão subjetiva, né, porque a permanência nesses espaços corrói também a nossa subjetividade, porque está ali impondo o tempo todo, não é para você, né, através dos vários exemplos, e um deles, viu, Mari, você trouxe lá atrás sobre essa questão da experiência na universidade, Mari, existe ainda, né, essa desautorização das nossas narrativas. Ainda existe essa disputa, né? Ainda existe esse esforço intelectual, né? Uma conversa muito epistemológica, né? Que é o termo mais utilizado, essa conversa para desautorizar autores e autoras negros e negras que nós apresentamos ainda nesse espaço. Entende? Então, assim, a minha experiência na graduação, eu tive alguns entraves relacionados a isso, porque eu venho de um quilombo educacional que me dizia, olha, lá a universidade, não se iluda, não seja ingênua. A universidade ela é um espaço de produção e reprodução do racismo e do sexismo também, né? E nós, na verdade, estamos ali em constante disputa, tanto para permanecer por conta dessas questões materiais, né, que a gente precisa mesmo para sobreviver, mas também por essas outras coisas, quando você vai ali naquele enfrentamento, né, naquele discurso contra-hegemônico, né, naquele discurso defendendo também que você tem outros referenciais teóricos, e quando as nossas produções de conhecimento muitas vezes não são reconhecidas como teorias, como ciência, né? Mais meras experiências, como se também as nossas experiências fossem minimizadas, fossem menores. Na verdade, são minimizadas, né? Tem essa tentativa de minimizar, mas elas não são menores, né? Elas também colaboram para a gente fazer leitura de realidade. Então, muito bom, gente. Maravilha, são vários aspectos, assim. Meninas, deixa eu dar uma notícia para vocês. Nós já temos 1h33 de live. Então, eu vou precisar encerrar, porque, na verdade, é 1h30. Tá? Eu vou chamar de volta para dentro do estúdio Guel, para poder ela nos brindar com a música, mas, enquanto ela se organiza, né, eu vou pedir que cada uma de vocês diga alguma palavra aí de fechamento, né, de despedir para as pessoas que estão aqui acompanhando, ficaram aqui firmes e fortes acompanhando, então que vocês possam fazer o fechamento dessa live, dizer como foi essa experiência para vocês, bem rapidinho, tá? 1 minutinho aí para cada um, e as palavras finais eu vou ter que fazer live 2, porque realmente é muito assunto. Começando por Rosana, de novo na mesma ordem, depois Mari, Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, por esse espaço, por estar dividindo esse espaço com essas mulheres maravilhosas, brilhantes, cheias de potência e de conhecimento para distribuir. E eu vou ser breve e eu gostaria de encerrar aqui com uma frase de Angela Davis,
onde ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Então, quando nos é dada oportunidades e abre-se caminhos para que as mulheres ocupem espaços, como esse espaço que a gente está ocupando aqui agora, que a gente adentre os espaços, seja político, na educação, na ciência, os diversos espaços e possibilidades que a gente tem, onde que a gente pode estar, a gente mexe com a estrutura da sociedade. E não é o que a conjuntura social brasileira quer que aconteça. Então, é preciso que a gente continue resistindo, como o povo negro vem resistindo há mais de 600 anos, desde a escravidão, né, que a resistência já vem de lá, e a gente continua aqui resistindo, firmes e fortes, porque o povo negro é potência. Nós somos potência, a gente tem muito que contribuir para a mudança da sociedade. Obrigada, e é isso. Só realmente agradecer pelo espaço, pela oportunidade de dialogar sobre esse tema tão necessário e só reforçar assim, que o que cada uma trouxe, o que uma traz não exclui o que a outra diz, pelo contrário, são coisas que que coexistem e que se alimentam, né? E do mais, só dizer que a gente continue aí nesse processo de encontrar nosso espaço de ser nesse mundo, transformar quando for necessário, dentro ou fora. E aí é isso. Obrigada. Gisele. Agradecer também a oportunidade, o convite de Isabel, primeira live que eu faço na vida. Fiquei bastante nervosa no início, mas saberia que durante o fluxo, né, ia seguir, a gente ia conversar tranquilamente. Queria deixar um recado para os homens negros, né, eu vi mensagem de Washington, eu acho, agradecendo pela minha fala, a questão da afetividade, que o poder sem afeto é ilusão, e ele definiu muito bem com essa frase. Eu acho que tanto mulheres negras quanto homens negros precisam da afetividade, precisam discutir a afetividade dentro do seu círculo social, familiar, com filhos, com amigos, com companheiros. Então, é preciso a gente fortalecer, né, estabelecer essa rede de apoio, essa conexão com o outro, entendendo a subjetividade, a individualidade, principalmente, que cada ser é único, né? Trazemos isso anteriormente aqui. E entender que cada dor é uma dor, cada vivência é uma vivência. A gente precisa entender, respeitar e compreender esse merecimento, né? Da afetividade e de ocupar os espaços de Muito bom. Ela estava nervosa primeiro, falou desse jeito. Imagina, né? Imagina. Babadeira essa Gisele. Babadeira total, Gisele. Gil, querida, breve palavras de fechamento. Deixa a sua mensagem aí para o pessoal. Então, né? Quero agradecer também a oportunidade dessa troca, muito aprendizado. Saio daqui assim, cheia, né? Cheia de muita riqueza de saber. E só para reiterar aquilo que eu coloco, né, que é a questão de descolonizar o conhecimento e o saber, é também fazermos o exercício de escrever, porque nós precisamos escrever a nossa história, a gente precisa escrever sobre nós. E é nessa perspectiva que eu deixo aqui um poema, né, enquanto poetisa que sou e escritora, deixo um poema da minha autoria que se chama Escreve, Negra. Escreve porque no tecer dessas linhas sabes que há amor e dor. Na dor, demarca imposições diversas e castrações subjetivas. No amor, há esperança. Ordena possibilidades, desobediências e não te curvas a submissões. Escreve, negra, porque só você conhece, sente as dores e sabores do pertencimento mulher negra. Porque ainda que não queiram saber, não queiram ouvir, não queiram ler, só você tem propriedade do que marca a tua vida. Escreve, negra, porque na escrita você também tensiona a tua liberdade. A poetisa que vos fala, muito obrigada, viu, por essa troca. Maravilhosa, Gil. Então, fechando, quase fechando, porque a gente vai ter a música maravilhosa de Guel. Rosana, Mari, Gisele, Gil, muitíssimo obrigada. A minha mais profunda gratidão por essa troca, né? Foi um prazer, eu estou aqui me sentindo... Eu acordei hoje de manhã feliz e não sabia a razão. Eu acho que minha alma já sabia o quanto vocês iam me trazer de felicidade,
né, com tanta sabedoria, com tanta força e com tanta sensibilidade, né, com que vocês trouxeram as temáticas aqui. Eu estou muito, muito feliz por essa live, muito grata a todos vocês que nos acompanharam fielmente, ninguém arredou o pé, a live ficou cheia o tempo inteiro aqui, as pessoas mandando as mensagens de carinho para a gente. Então, o meu muito obrigada. Eu quero dizer a vocês que essa live foi gravada e que ficará disponível no meu canal no YouTube, e eu passarei o link também para as meninas, para que elas possam compartilhar, para quem quiser ver, rever, e também compartilhar com outros que não puderam estar nesse momento aqui ao vivo, acompanhando, tá bom? Então, muito obrigada, eu quero agora que vocês escutem essa cantoria final aí, maravilhosa de Guel. Guel, querida, agora a palavra é sua. Então, antes de tocar, deixa eu dizer o quanto eu fiquei orgulhosa de vocês. Vocês falaram muito bonito, cada uma com seus pensamentos, com sua forma de falar sobre o que pensa, sobre o que estuda. E eu me senti muito orgulhosa por vocês estarem ocupando a vida para saber mais e para, quando tem essas oportunidades, poder falar bem, né? E chegar ao ouvido das outras pessoas de uma forma que auxilie a raciocinar. E eu, particularmente, gostei de escutar todas, porque o que vocês falaram também cabe com a minha história, cabe com as coisas que eu tenho sofrido, pensado, né, diariamente, né, na minha luta interna também. Então, obrigada, Bel, por você ter chamado novamente, porque eu tive a oportunidade de ver essas criaturas bonitonas aí, ó, botando, né? Arrasaram! Essa letra dessa música então, realmente vai para todas nós, em nome de tudo que a gente tem que passar e fazer e procurar todos os dias. Que brilha esse negro, me diz que é o da paz, me diz que é o do amor, me diz que eu quero saber. Que brilha esse negro, me diz que é o da paz, me diz que é o do amor, me diz que eu quero saber. Esse brilho negro é o brilho da paz, é o brilho do amor, é a força do Ileaie, do Ileaie, ah, do Ileaie, ah, do Ileaie, ah, do Ileaie. Tira, tira, tira o negro da senzala. Tira, tira, tira o negro da senzala e dá liberdade para a gente falar, para a gente se mostrar, para a gente conquistar todos os espaços que são necessários a gente conquistar, né? Liberdade do Ileaie, que brilha esse negro, que brilha esse negro, que brilha esse negro. Podem abrir os microfones, meninas, para aplaudirmos, né? Voz linda. Aí, obrigada, Guel. Alguns recados mais aí, né? Pessoal, boa noite, muito obrigada, meninas. E até a próxima live. Boa noite a todas. Beijo aí no coração de todos vocês. Beijo meninas. Obrigada, tchau. Até mais. Beijo.